Família. Família. Uma palavra com 7 letras que tem um significado gigante, né? Tem um significado gigante. Mas, afinal de contas, por que que em pleno século 2025 a família está sendo cada vez mais desvalorizada, né? Aquela família tradicional que alguns anos atrás era comum de se encontrar as pessoas querendo formar uma família. Mas de um certo tempo pra cá, né, isso vem esfriando. E, rapaz, pra ser bem sincero, eu fico até meio desanimado, né, mano? Eu fico desanimado porque eu sou uma pessoa que tem uma vista assim, eu enxergo a família tradicional como uma coisa assim divina. Uma família, né, bem formada, que eu quero dizer, né? Uma família onde você tem um pai exemplar, tem uma mãe exemplar. Cara, isso daí é um sonho para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Mas infelizmente isso tem perdido seu valor nos últimos anos. Infelizmente tem perdido seu valor. Mano, eu cresci entre meus 7 até meus 20 anos de idade, eu cresci no meio de uma família, né? Eu cresci com meu pai e minha mãe. Sempre tive eles presentes na minha vida. E acompanhado dos meus 2 irmãos. Cara, eu não vou mentir pra você não. Foi um tempo assim bom. Foi um tempo bom assim, aprendi bastante coisa convivendo com meus 2 pais, né? Até o tempo que o casamento deles durou, foi de fato um tempo muito bom. Mas tudo que é bom, o povo tem um ditado que diz que tudo que é bom dura pouco. Embora tenha passado aí praticamente seus 20 anos eu convivendo com eles dois, né? E convivia com eles em harmonia, né? A gente nunca tá preparado, mano, por uma coisa assim que é tão boa pra você assim de repente acabar, cara. É como assim se seu mundo desabasse. Irmão, e o pior de tudo é que as consequências disso, cara, só consequência, a maioria das consequências é ruim. Eu quando a minha família acabou, né, quando minha família se separou, ela não acabou, mas ela se separou. Meu pai se separou da minha mãe, foi assim um baque muito grande pra mim. Meus 2 irmãos mais novos sofreram, acho que eles dois foram os que mais sofreram com a separação do meu pai e da minha mãe. Eu sofri um pouco também, mas só que como eu era um pouco mais adulto, né? Tinha meus 19 anos de idade, eu entendi e consegui compreender também. Mas não é bom não. Sei que tem muita gente aí que vai ver esse vídeo que já passou por isso também, não é bom. A família é uma coisa divina. Se você tem sua família, se você tem sua mulher, seu marido exemplar, dê valor, porque hoje em dia tá difícil de encontrar. Tá difícil de encontrar. Você, se você tem um pai, se tem uma mãe, valoriza. Porque família de verdade, irmão, tá difícil de encontrar nesse tempo que a gente vive, hein? Até porque hoje em dia, mano, a maioria dos casos de inveja, de rixa, raiva, você pode ver que a maioria surge dentro da família, principalmente, onde um lugar que era para ser um lugar acolhedor, passa a ser um lugar onde nasce a inveja, nasce a cobiça, o olho grande chamado aí, né, mano? E é triste, pô, é triste. É triste. É assim. Mas é assim mesmo. Minha família ela vivia em harmonia, mas eu acho que teve um grande pé para poder ter o fim também, né? Meu pai bebia muito, chegou um tempo que ele bebia muito. A minha mãe, ela brigava também, passou a enxergar as coisas pequenas como assuntos que graves, né? Às vezes não era nem tudo isso, mas só que ela fazia a famosa tempestade pelo copo d'água.
E meu pai, como ele era um cabeça um pouco mais quente, muitas das vezes ele deixava também se levar pelas emoções, né? Em vez de controlar a situação, se deixava levar. Creio eu que isso daí também gerou, também resultou na maioria do desgaste desse relacionamento que eles viviam. E como consequência veio o fim. Mas é isso. Família, de fato, uma coisa valiosa. Uma vez que se tá perdida, irmão, uma vez que você perde ela ali, uma vez que você perde a conexão com sua família, que é você vê seu pai se separar para um lado, sua mãe se separar para o outro, já não é a mesma coisa, você se sente um cara diferente, você vê que as coisas mudou ali, você tem que passar a se adaptar, né? Se adaptar a essa situação que não é nada fácil, não é nada fácil, eu digo e lhe garanto que eu passei, não é fácil, mas a vida que segue, né? A vida que segue, o que resta é os aprendizados da convivência, né? Principalmente. Se você é uma pessoa que almeja um dia ter uma família, eu vou dizer uma coisa para você: seja o melhor que você pode. Seja um pai exemplar, uma mãe exemplar, seja um filho exemplar, porque é isso que faz com que uma família progrida e dure o maior tempo possível, entendeu? Valorize sua família, respeite. Se você puder respeitar, respeite. Se você é um pai, pare de ficar em bar, bebendo, enchendo a cara, mano, porque não tem desgosto maior para uma mulher é chegar, ou então tá em casa e ver o marido chegar bêbado, procurando confusão, enchendo a cara, conversando besta. Isso é o maior desgosto para uma mulher. Assim como é para um marido bom, exemplar, uma mulher que, irmão, faz briga por todo tipo de besteirinha. Se não pode ver uma besteirinha ali que já tá brigando, às vezes não é uma coisa grave, mas a pessoa vai lá, a mulher vai lá e faz uma tempestade pelo copo d'água. Para com isso. Você tem que ter um pouco de maturidade emocional, entendeu? Para lidar com essa situaçãozinha aí. Às vezes é assunto que você pode resolver no diálogo ali. Você vai arrumar uma confusão? Não, pô, não é assim. E a maioria das famílias, elas terminam por isso, né? Quando é o famoso adultério, né? E hoje em dia tá em alto o adultério. Mas só que é um assunto para outro vídeo, depois eu falo disso aí. É isso, cara. Você tem que aprender a dialogar com seu parceiro, sua parceira, seus filhos principalmente. Porque você, como pai, como mãe, é o espelho dos seus filhos. Eu, como pai, eu tenho que ser um espelho para meus filhos. Entendeu? Eu tenho que ser um espelho para meus filhos. As minhas ações é que vão definir as ações do meu filho. Se eles verem eu crescendo, se eles crescerem, por exemplo, vendo eu praticando iniquidade, coisas ruins, com certeza eles vão querer adotar isso daí achando que é o certo. E aí é que tá o problema. Os filhos crescem rebeldes. Se você for tentar passar um corretivo neles, quando ele estiver maior, eles vão passar na sua cara dizendo que o exemplo foi você, nem você é ninguém para falar. É isso que acontece. Se você é um pai que não é exemplo para o seu filho, quando ele crescer, quando você for tentar corrigir, ele vai passar na sua cara dizendo que você não é ninguém para corrigir, porque ele cresceu vendo você fazer, entendeu? É aí que tá. Portanto, amiguinho, seja sempre, procure ser um pai bom, procure ser uma mãe melhor, procure ser um filho que ouve seu pai e sua mãe, entendeu? Escute os conselhos dele, porque muitas das vezes os conselhos de pai e de mãe é conselho que você tem que dar ouvido. Tem um enorme significado esses conselhos, entendeu? Eles já estão no mundo aí há muitos anos, muito à frente de você. Tenho certeza que eles têm assim alguma coisa a ensinar. Alguma não, eles têm muitas coisas a ensinar a você, que é filho, entendeu? Pois é. Não adianta você meter o peito e achar que tá sabendo de tudo, que não é assim, pô. Não é assim não. Tem que aprender a dar ouvido também, entendeu? Não só seus pais, mas os mais velhos também. Tem muita gente mais velha aí que você que, com certeza, tem gente mais velha que eu paro para escutar. Que às vezes sai um conselho bacana na boca daquela pessoa. E eu respeito. Às vezes eu dou ouvido. Não vou tentar sair na frente e dizer que eu sei de tudo. Que
Eu tô sendo um tolo se eu disser que eu sei de tudo. Entendeu? É assim que funciona. É isso que eu quero dizer. Seja um pai exemplar ou uma mãe exemplar para que sua família propague mais dias sobre a terra, entendeu? Igualmente você, filho, amigo. O mesmo conselho que eu deixo pro pai, pra mãe, eu deixo pra você. Mas é assim mesmo. Conselho, se fosse bom, não dava, se vendia. Mas só que as consequências da desobediência disso daí, as consequências são extremamente desagradáveis, né? E muitas das vezes, para você se sair de uma situação dessa daí, você tem que ser bastante resiliente. Pois é. É porque, na maioria das vezes, você nunca mais volta a ser aquilo que você era antes. Entendeu? Tem que ser bastante inteligente, bastante resiliente também. Tudo isso que eu vou falar essa palavra, eu gaguejo, mas é isso. Mas é isso. Valoriza a família. Esse é o assunto que eu quero falar aqui. E uma família, ela é ouro, sim. A família ela é ouro quando ela é completamente unida. Mas se não for unida, sinto muito dizer, uma hora lá na frente, ou mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento em que as coisas não vão mais se encaixar ali. E infelizmente vai acabar. Pois é. Se você gostou desse vídeo, amigo, se inscreve, deixa aquele like. Se der, compartilha aí com alguém que possa estar ajudando, né? Alguém que está enfrentando um problema de família aí. E muitas vezes um conselho que tá, por exemplo, que saiu da minha boca pode ajudar, né? A restaurar. Porque eu não vou mentir pra você não. Se tem uma coisa que dói no meu coração é ver uma família despedaçada. Às vezes por conta de negligência, né? De alguma das partes, uma família vai por água abaixo e se acaba. Isso pra mim é triste. Eu não vou mentir, eu não gosto de ver uma família sendo despedaçada. Entendeu? Então é isso. Se você gostou, tamo junto aí. Ativa a notificação para não ficar por dentro para ficar por dentro de tudo que acontece aí dentro do canal, entendeu? Porque eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse para vocês aqui. Algumas das minhas opiniões a respeito de algumas áreas da vida, né? É isso aí. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Valeu!